Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero mais uma vez estar junto com vocês para a gente poder hoje estudar a palavra do Senhor, para a gente poder meditar nessa palavra do Senhor da forma com que o próprio Deus quer nos ensinar, amém? Eu não sei se vocês se lembram, há um certo tempo atrás aí eu falei que eu ia pregar para vocês, eu ia falar um pouquinho só para vocês qual que é a diferença do pecado do capeta, do pecado de Satanás com o pecado nosso, tá certo? Uma coisa chama a outra, é claro, né? Mas qual foi o real pecado de Satanás? E qual foi o real pecado nosso, tá certo? Então nós vamos estudar isso hoje, né? E eu espero que todos nós aproveitemos essa palavra do Senhor que está maravilhosa para nós, um estudo que está maravilhoso para nós nessa noite, amém? Então vamos orar para que nós consigamos aí dar início à nossa ministração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito, queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, permitindo, Senhor Deus, com que esse estudo, Senhor Deus, venha verdadeiramente fazer a diferença em nós. Senhor Deus, nós somos e queremos cada vez mais ser cidadãos do reino. Por isso, Senhor Deus, ao sermos cidadãos do reino, nós sabemos que nós temos que ser muito diferentes daquilo que o mundo tem pregado. Ensina-nos, ó Pai, para que nós sejamos diferentes. Nos ajuda a praticar aquilo que o Senhor nos ensina para que nós sejamos diferentes. E assim, Senhor Deus, conseguiremos fazer valer o grande, glorioso e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, para o qual nós fomos chamados a fazer todas as coisas para que Ele seja glorificado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cuida de nós, nos abençoa, nos ajuda nesse estudo, para que nós possamos, ó Deus, conseguir aquilo que nós tanto almejamos. Seja conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, queridos irmãos. Hoje, então, nós vamos falar sobre a soberba, o orgulho e a inveja. A soberba, o orgulho, a inveja ali. A gente vai falar muito sobre isso nessa noite, amém? O texto do dia, nessa lição, ele fala o seguinte: olha, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda, né? Muita gente é soberbo? Tem muita gente que é soberba. E altivez, o que é altivez, ô pastor? É aquela arrogância, é aquela coisa de chegar e querer se impor como se fosse o melhor. Isso é altivez, né? Aquela condição de chegar nos lugares e querer mostrar para as pessoas assim: não, eu que sou o bom, eu que sou o gostosão do pedaço. Dessa forma aí a gente então entende e consegue saber o que é a altivez, e nós encontramos na nossa vida muita gente que é, na verdade, altivo, né? Muita gente altiva a gente consegue encontrar, não é verdade? Queridos, nós vamos para a leitura da segunda-feira. Nós vamos pegar nossa Bíblia em Provérbios capítulo 6, do verso 16 a 17. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha, Provérbios capítulo 6, verso 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, olha só, a primeira coisa que se fala: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Queridos, são coisas que Jesus Cristo detesta, coisas que Jesus Cristo odeia, tá certo? Então, Jesus Cristo não, o Senhor. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente começa a parar para pensar e começa a ver que existe aí algumas situações que já começam aí mostrar para nós aí por que Satanás caiu, né? E aí a gente começa a entender, né? Vamos lá, leitura da terça-feira, nós vamos entrar nisso já já. Leitura da terça-feira, Tiago capítulo 4, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Eu estou com a Bíblia no computador, por isso que vocês estão me vendo lendo dessa forma. Tiago capítulo 4, verso 6. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma:
mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha só que coisa mais bacana, mais interessante. Deus se opõe aos orgulhosos. Você conhece algum orgulhoso aí, irmão? Aquele que se acha, aquele que é o tal? Deus vai fazer coisas para que ele, cada vez mais, quando ele tentar envergonhar as pessoas se dizendo tal, ele é que será envergonhado. Porque Deus odeia, Deus não gosta dos orgulhosos, Ele se opõe aos orgulhosos, tá certo? E Ele concede graça aos humildes, né? Leitura da quarta-feira, Ezequiel capítulo 28, você conhece muito bem essa passagem. Ezequiel capítulo 28, verso 15 até o 17. Ezequiel 28, no verso 15 até o 17, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Olha só, isso aí está nada mais, nada menos dizendo sobre a queda de Satanás. Quando Deus mostra para nós por que Satanás caiu, Ele já mostra para nós que ele caiu por causa do orgulho e da soberba. Ele mostra para nós por causa da altivez do coração. Versículo 17 diz: o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Ou seja, você se achava, você era o tal, se achava o tal. Quantas e quantas são as vezes que a gente encontra pessoas que se acham na nossa frente? Pessoas que, narizinho em pé, e eu sou melhor que você. Recolha-se a sua humilde insignificância para poder falar comigo. Então essas coisas, elas fazem com que essa pessoa, ela tenha no coração a mesma maldade que tinha Satanás. Porém, o pecado de Satanás para cair do céu não foi nada a não ser a altivez, a soberba, o orgulho. Isso é o que tirou Satanás do céu, né? Então, o que acontece? Qual é o pecado, então, a diferença do nosso pecado pelo pecado de Satanás? Eu já vou responder isso aqui agora, porque aí a gente já mata essa questão de uma vez. Satanás, ele caiu e foi condenado à morte eterna no lago de fogo, porque ele era soberbo, orgulhoso, altivo. Nós caímos, mas nós temos salvação. Não necessariamente iremos fazer parte do lago de fogo, mas nós caímos por causa da nossa desobediência. Nós não tínhamos um coração orgulhoso e soberbo. Nós simplesmente desobedecemos ali, quando Deus falou: não coma daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A pessoa foi lá e comeu, induzida por Satanás. Satanás chegou e pregou uma mentira para ela, e olha para você ver, olha o que Satanás tentou colocar na cabeça da Eva. Ele falou assim: olha, ele não quer que você não coma desse fruto, para que você não fique conhecendo igual a ele ou mais do que ele. Olha para você ver que coisa. Ou seja, ele não quer que você coma desse fruto, porque senão você vai conhecer muito, você vai se achar. Olha,
Ou seja, a soberba vai tomar conta do seu coração. A mesma soberba que me tirou do céu e já me condenou, vai tomar conta do seu coração. Mas a Eva não conseguiu pescar essa dica, e aí ela desobedeceu e comeu aquele fruto, né? Mas ele usou o contrário aí, da pegadinha, para poder fazer com que Eva pecasse, né? Então o pecado do homem original foi a desobediência, e aí daí vem acontecendo todos os demais pecados, e o pecado de Satanás é a soberba, né? O orgulho, a altivez, que trouxe ele para a terra, condenando-o eternamente ao lago de fogo. Nós vamos ler agora Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, verso 23. Atos capítulo 12, verso 23. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, olha: visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo o feriu, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Olha para você ver, qual que era essa situação aí de Herodes aí? Vocês conseguem se lembrar, hein? O que aconteceu? Que Herodes não glorificou a Deus, né? Herodes, eu vou até ler aqui um pouquinho, quer ver? Para que nós tenhamos uma ideia. Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta, beleza. De manhã foi pequeno alvoroço, fazendo bem completa. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois ordenou que fossem executados porque Pedro fugiu da cadeia. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante um tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com Herodes. Tendo conseguido o apoio de Blasto, o homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo-se de trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem, né? Ou seja, como se tivessem deificando Herodes, né? E aí Herodes então se sentiu o tal, o gostosão, o bonitão. E aí o que aconteceu com ele? Ele não glorificou a Deus por aquilo que ele estava falando, né? E aí, pelo fato dele não ter glorificado a Deus, um anjo vem e o fere, e ele morre comido por bichos. Ou seja, a arrogância de Herodes condenou-o a morrer comido por bicho, né? Ele foi tão arrogante como Satanás foi. Ele quis se achar como se fosse melhor do que Deus para resolver as coisas. Então, nesse caso, Herodes foi comido por bichos. Amém? Daniel capítulo 4, versículo 25. Daniel capítulo 4, versículo 25. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Puxa vida, de novo, né? Um rei é condenado a comer igual animal, a viver igual animal, porque ele se achava. Aí, como nós lemos aí, Deus se opõe ao orgulhoso. Deus faz com que essas coisas aconteçam com essas pessoas, para que eles vejam que eles não valem absolutamente nada, não são ninguém, não são os tais que eles acham que são. E na verdade o grande e poderoso é Deus na vida de qualquer um de nós, né? E então Deus se opõe ao orgulho desse rei, e aí então faz com que ele comece a comer igual um animal, vive como boi, come capim e tudo mais. Quem era esse cara? Esse cara, salvo engano, era Nabucodonosor. Deixa eu ver, é tu rei, né? Árvore, deixa eu só ver.
Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera se eu aplicasse. Beltesazar era o Daniel, viu, gente? Nabucodonosor, exatamente. Nabucodonosor que morreu comendo igual boi lá, não é possível, tendo uma vida de comer capim, olha para você ver, porque ele era extremamente orgulhoso. Essa soberba dele levou ele, não morreu não, desculpa, levou ele para o castigo, porque Deus se opõe a qualquer orgulhoso. Texto bíblico dessa noite, Provérbios capítulo 16, verso 16 até 20, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra do Senhor achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Olha aí, você não precisa de achar que você é o tal, que você é o melhor, que você faz as coisas, que você é o bonitão da balachita. Não, pode esquecer isso, porque na verdade você simplesmente, se for assim, você será orgulhoso, muito orgulhoso. Então, nesse caso, é melhor você ser humilde, manso de coração, porque aqui fala que aquele que atenta para a palavra de Deus vai achar o bem, porque lá mostra que nós devemos ser humildes, né? E fala lá, o que confia no Senhor, ou seja, não precisa você confiar no seu próprio braço para você achar que você é o tal, né? E aí o que confia no Senhor é que será verdadeiramente honrado, será bem-aventurado. Amém? Em Gênesis capítulo 4, a palavra do Senhor ainda no texto bíblico nos diz da seguinte forma, olha, versículo 1 até o 7, deixa eu ver se até o 7, isso, até o 7. E conheceu Adão e Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo dos dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante, né? O Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que te descaiu o semblante, né? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha só para você ver, tem gente que gosta de chamar a atenção. Tem gente que gosta tanto de chamar a atenção que, se porventura as pessoas não derem atenção para ela, ela fica chateadinha, amuadinha no cantinho. E as coisas não podem ser dessa forma, porque nós não temos que chamar a atenção. Eu me lembro muito bem da última pregação que eu falei aqui, que quando nós vamos para a frente do espelho, você não pode se enxergar, mas você tem que se enxergar Jesus Cristo de Nazaré. Então, se alguém tem que chamar a atenção, é Jesus Cristo, com todo o poder e honra e sabedoria e glória que Ele tem. Nós não temos que chamar a atenção em lugar nenhum. Mas Caim, infelizmente, ele queria chamar a atenção de Deus, e na verdade, quando Deus não se atenta para aquela oferta, Caim se ira, ele fica revoltado. Por quê? Porque ele queria, na verdade, ele tinha o coração já preparado para entrar a maldade. Deus ainda dá um alerta para ele, dizendo: olha, cuidado, não deixa isso acontecer não, porque isso não vai ser bom para você, né? Então, gente, quando a gente quer chamar a atenção e ninguém olha para nós, a gente costuma ficar meio chateadinho, né? Não fica não, irmão, fica não, que em primeiro lugar nós não temos que chamar a atenção. Quem tem que chamar a atenção por nós é Jesus Cristo. Se você tiver que chamar a atenção com alguma coisa, faça uma ação que Jesus Cristo esteja fazendo em você, né? Aí sim você vai chamar a atenção, mas não a glória será sua, a glória sempre será de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Introdução. Olha só, o orgulho e a inveja são dois temas diretamente relacionados ao poder.
Provérbios, um dos livros sapienciais e de sabedoria, aborda o perigo da opção de uma vida orgulhosa e individualista. O poeta recomenda privilegiar uma vida simples e humilde. É claro, quem tem uma vida simples e humilde tem muito menos problema do que o arrogante, do que aquele que se acha. O que se acha passa muito mais vergonha, o que se acha aparece mais, mas em compensação também chama muito mais atenção. Quem chama muito mais atenção também, além de atrair coisas boas, atrai sim coisas boas, mas também atrai muitas coisas ruins. Aquele que é humilde, fica quieto no seu canto, não gosta de chamar atenção, não gosta de chamar a glória para si, ele vive muito melhor, com muito mais paz no coração do que qualquer outro. Vamos lá? O poder destrutivo do orgulho. A sabedoria é o antídoto contra o orgulho. Olha só, o ser humano, por natureza, é um ser inteligente, mas nem todos aplicam com a eficácia a sua inteligência, que geralmente pode ser confundida com sabedoria. É verdade, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, tá certo? No livro de Provérbios, a sabedoria é vista como um antídoto contra o orgulho, né? Por isso, é algo que deve ser buscado com todo ânimo. Quem a encontra sempre agirá com humildade. Assim, ser sábio é aplicar o conhecimento de forma humilde e adequada. Olha que bacana. Isso é sabedoria, gente. É você conhecer muito. Ah, você conhece demais da conta. Mas sempre entendendo que você nunca conhece tudo. Por mais que você conheça, por mais que você saiba, quando você for falar daquele conhecimento, não fica achando que você é o tal, não. Porque sempre tem um que é mais do que você. Por isso, seja humilde, seja simples, né? E isso é sabedoria. Porque você conhece, mas você é simples. E então, nesse caso, a sabedoria está em você. Amém? Louvado seja o nosso Deus por causa disso. Continuando, o orgulhoso é desprovido da lucidez e bom senso. Olha só para você ver, quem é orgulhoso realmente não é tão lúcido assim não, porque ele não pensa nos outros, ele só pensa nele. Então, o pensamento está concentrado só nele. E quando isso acontece, ele fala o seguinte: eu tenho que sobressair em relação àqueles outros que estão ali, né? E aí esse orgulho toma conta e por isso falta para ele insensatez, lucidez e tudo mais. Sensatez, na verdade, né? Pois está pronto para fazer o mal se os seus interesses forem colocados em risco. Ou seja, chega perto de uma pessoa que é altiva, chega perto de uma pessoa que é o tal e dá uma ameaçada naquilo que ele é o tal. Vamos supor, vamos jogar bola. Uma pessoa é muito bom de bola e ele acha que ele sabe que ele é bom de bola, mas chega lá e faz umas firulazinhas, mostra para ele que você também sabe, e dependendo da situação, às vezes sabe até coisa que ele não sabe. Ele vai ficar morrendo de raiva. Você desperta nele uma sensação de que ele está em risco, né? E aí, nesse caso, o orgulhoso sofre. Tá vendo? O orgulhoso sofre. Olha, ele não consegue se controlar quando é confrontado, pois é inseguro, inflexível e até mesmo ingênuo. É isso mesmo, o orgulhoso vive daquela ideia de ficar tentando se mostrar, porque ele é realmente inseguro. Porque quem verdadeiramente não precisa ficar tentando se mostrar. As pessoas já reconhecem, né? Mas o orgulhoso não, ele precisa ficar se mostrando, porque o dia que ele não se mostra, aí as pessoas às vezes não dão atenção para ele, é o que aconteceu com Caim, aí ele fica chateadinho, ele fica revoltadinho, ele fica brigãozinho, por quê? Porque ninguém deu atenção para ele, ou seja, ele não conseguiu despertar a atenção para que ele fosse o centro da atenção, né? O orgulhoso é muito assim, né? Vamos continuar a nossa história aqui, no livro de Provérbios, né? O temor do Senhor é apontado como o princípio da sabedoria. Quem teme o Senhor é humilde e o seu trabalho é realizado para a glória de Deus e para o bem do próximo. Amém, né? Glória a Deus. Olha só, o orgulho precede a ruína. A pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria, é verdade. Se ele fosse sábio, ele seria humilde, é o que nós lemos aqui, inclusive, né?
Então, ele é desprovido de sabedoria. Por isso levam uma vida de prepotência. O que é prepotência? Aquela pessoa que acha que é o tal, a autoridade. Eu sou o talzão, o coronelzão aqui da área aqui, né? Então, quando ele acha que ele é dessa forma, é muito prepotente ele, né? E sendo ele prepotente, o que acontece? Olha aqui para você ver, olha, ele é prepotente e arrogante. Em geral, o altivo, ou seja, esse prepotente, orgulhoso e arrogante, né, usa pessoas como se fossem objetos em seu benefício para a manutenção do seu poder. Mas é verdade mesmo. Toda pessoa que é muito autoritária, mandão, ele começa a mandar no você, mas mandar, e aí a hora que você assusta, carrega malinha pro fulano andar para lá para cá, tá estendendo tapetinho pro ciclano andar para lá para cá. Por quê? Porque ele é arrogante, ele é altivo e usa você como se fosse um escravo para poder ficar fazendo, suprindo as coisas que o satisfaz dentro da sua arrogância e altivez. Por isso nós temos que estar sempre alerta com relação a isso, porque as pessoas que são altivas e estão muito perto de nós, na verdade eles têm uma natureza exploratória e nós não podemos ser explorados, porque nós devemos saber que ao sermos explorados acontece conosco a injustiça. Você não foi feito para você ser explorado, você foi feito para servir, mas servir com elegância, com tranquilidade, com justiça, não é com injustiça. Você foi feito para servir, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, não o nome do outro seja glorificado. Amém? Continuemos. Em geral, o altivo usa pessoas como benefício para a sua manutenção do seu poder. Muitas vezes o orgulho pode ser disfarçado de boas intenções, pois muitos ajudam o outro de forma condicional, com a intenção de receber algo em troca e ser aprovado. Os orgulhosos vivem uma vida de insegurança constante, sempre com medo de perder o poder. Por isso, não dormem enquanto não maquinarem o que fazer para manter o controle. Olha para você ver, e é verdade. Reparem bem para você ver, um arrogante, um prepotente, ele é sempre estratégico, mas ele usa a estratégia dele sempre para manter o poder dele, porque morre de medo de perder, irmão. Quando alguém perde o poder, ele fica tão sem saber o que faz, que tem um monte de gente aí que até suicida, sabia? Até suicidar, eles suicidam quando perdem o poder. Então eles ficam o tempo inteiro maquinando ali para ver, opa, se eu fizer isso aqui, eu vou chamar a atenção e fulano vai estar se sentir atraído por mim, por tudo aquilo que eu faço, e eu serei o melhor. Ele vai me servir, porque eu serei o melhor. Tá vendo? Olha para você ver que coisa mais capetóida essa aí. Vamos lá. O livro de Provérbios recomenda uma vida simples e humilde, construída por meio de integridade da integridade e da justiça. As pessoas que alcançam a excelência na vida são aquelas que conseguem extrair o melhor das coisas simples. Já os soberbos, que pensam desfrutar o melhor da vida, terminam em uma existência sem paz. Que bacana. Perceber isso aqui? As pessoas que se dão bem são aquelas que conseguem extrair o melhor das coisas simples. Você olha para uma coisa e acha que aquela coisa é simples, mas se você analisar profundamente, você vai ver que de simplicidade às vezes é só aparência, mas ali dentro tem muita informação que te torna diferente, que te torna melhor, que te torna muito melhor do que o arrogante. Porém, a sua simplicidade e a sua humildade faz com que você conheça muito mais, porém usa esse conhecimento com sabedoria. Já o arrogante, ele não consegue ver nada na simplicidade, fica traçando estratégias para poder fazer as coisas e ter êxito para suprir o orgulho dele, e aí por isso ele fica muito sem paz. Quem vê as coisas simples tem muita paz. Amém? Louvado seja Deus, que coisa bacana, hein? A sabedoria da palavra dá sentido à vida e produz a bem-aventurança. Olha para você ver que bacana, olha lá. O acesso à educação na antiguidade era para poucos privilegiados. No entanto, na época da organização tribal, em que os clãs, ou seja, os grupos familiares, tinham prioridade, a sabedoria popular era algo compartilhado no ambiente familiar.
o conselho nos ambientes urbanos ou a sabedoria dos anciões nos lugarejos constituíam um contexto de compartilhamento de sabedoria. A sabedoria era uma das 3 principais fontes de revelação divina. A poesia hebraica tinha um papel na liderança e crença, né, de Israel. Assim mesmo, aqueles que não tinham acesso ao texto escrito aprendiam aos pés dos propagadores da tradição oral. Olha que bacana, né? Quer em casa, quer na rua ou na prática litúrgica, eram moldados pela sabedoria da palavra, ou seja, sempre tinha alguém que tinha a sabedoria da palavra, mesmo que muitos outros não tivessem, e essa pessoa que tinha, chegava e sentava e orientava e passava a palavra que ele conhecia e que Deus falava com ele para essas outras pessoas. Assim, as pessoas que não tinham acesso à Bíblia, porque isso era muito raro antigamente, né? As pessoas que não tinham acesso às escrituras, né? Era só uns pequenos grupos, eles se assentavam perto daquelas outras pessoas que tinham acesso, e aí sim o conhecimento e a sabedoria era passado para essas pessoas. Amém? Louvado seja Deus. E é por isso que eu e você hoje nós conhecemos muito a palavra de Deus. Ah, não, mas é porque começaram a fazer a Bíblia. Não, porque a minha avó provavelmente não teve uma Bíblia na casa dela, né? O meu bisavô provavelmente não tinha uma Bíblia na casa dele, mas eles aprenderam muita coisa com quem? Com sacerdotes falando nas igrejas, né? Eles aprenderam muita coisa com os outros anciãos que às vezes ensinava para eles, mas a palavra do Senhor, ela vinha caminhando, os ensinamentos e a sabedoria de Deus, eles vinham caminhando ao longo da boca das pessoas, e aí quem ouvia aquilo e aproveitava e praticava aquilo, automaticamente fazia com que se propagasse a sabedoria de Deus. Amém? Louvado seja Deus. O poder destrutivo da inveja. Olha só para você ver que coisa. O que é inveja primeiro, hein? Inveja é eu não quero que você tenha o que você tem. Entendeu? Vamos supor, você compra um carro 0 km, um carro bom, um carro bacana, lindo, maravilhoso, né? Se eu quiser aquele carro que você tem, para mim, não é inveja, é cobiça. Inveja é, nossa, ele é tão sem dinheiro, tão pobrezinho, não tem dinheiro para comprar uma bicicleta e tem aquele carro ali era para ser para mim, porque eu tenho dinheiro para comprar, tá vendo? Ou seja, você inveja é quando você quer que aquela pessoa não tenha o que ela tem, entendeu? É isso que é inveja, né? O outro não, o outro é cobiça, você querer ter o que a outra pessoa tem, né? Então vamos continuar aí a nossa ministração. Olha só para você ver. O tema inveja foi estudado por diversos pensadores. Entre eles podemos citar o famoso filósofo grego Aristóteles, o poeta romano Ovídio, político e filósofo, né, Francis Bacon, e o médico neurologista e criador da psicanálise Sigmund Freud, né, dentre outros. A palavra inveja é formada por étimos latinos dentro de ividere, ou seja, olhar, né? Indicam um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. Olha para você ver que coisa, um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. Você está usando aquela camisa bacana, aquela roupa bacana, e o outro fala assim, nossa, aquela camisa é tão boa, mas nele não ficou tão boa, eu acho que ela ficava muito bem em mim, olha que bacana, eu tenho corpo para usar aquele vestido ali, nossa, mas aquela menina com aquele vestido não ficou bem no meu corpo, eu acho que ele ficaria melhor, tá vendo? O olhar maléfico tentando destruir o que o outro tem, né, para que você, né, possa ver que ele não vai ficar melhor do que você, né? Então isso é inveja. O invejoso vive em função do que o outro tem. Olha para você ver. Não importa que ele não tenha o objeto desejado que o outro também não possua. Ou seja, vamos supor, eu não tenho um carro bom, não tem problema. Mas eu também não quero que o outro cara ali também tenha um carro bom. Tá certo? Aí é inveja, né?
A inveja é tida como uma paixão humana que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. Tá vendo? É sentimento terrível que faz parte da velha natureza, está presente no mundo desde os primeiros seres humanos. Olha para você ver. Então a inveja realmente ela aparece desde o início da humanidade, porque é um pecado que acompanhou logo todas as coisas que deflagraram. O pecado maior foi o da desobediência, mas deflagrou a podridão do coração que veio trazendo outros pecados. E a inveja, desde o início, ela era desse jeito, amém? Olha só, Caim se entristece com a aprovação de Abel. Em Gênesis 4 é relatado o nascimento dos filhos do primeiro casal. A ênfase do texto é dada para o primogênito Caim. A alegria de Eva, mãe de todos os viventes, deve ter sido grande. Caim, por ser o primogênito, deveria ter a posição de destaque e respeito. A chegada do segundo filho exigiu naturalmente do primogênito que reorganizasse seu espaço e a sua maneira de pensar. Gente, isso acontece hoje, até hoje nas famílias, não é? Vamos supor, você que tem aí, teve 2 filhos, às vezes até mais, né? Aí tem o primeiro filho lá, você dá toda a atenção para aquele filho e tal, aí chega o segundo. Aí os psicólogos atuais, eles falam o seguinte: olha, cuida desse primeiro aí, porque ele, no início ele pode se sentir com ciúme, ele pode começar a fazer uns negócios para chamar a atenção, ele pode... Tá vendo? Isso acontece, né? E não foi diferente lá na família de Adão e Eva, não, né? Então, olha, vamos lá. O episódio da oferta do sacrifício dos irmãos a Deus provavelmente foi o ápice dos conflitos. Caim desejava ter a aprovação divina obtida por Abel. Olha para você ver a inveja de Caim, tá vendo? Ele queria ter o que Deus fez com Abel. Aí ele queria que Deus fizesse com ele também, mas Deus não fez. Olha para você ver. E aí, obtida por Abel uma legitimação de poder, uma vez que demonstraria a sua intimidade com Deus. Nesse caso, a inveja ocupa o lugar do desejo. Para o invejoso, o fato de não ter o objeto desejado pode resultar em morte natural ou espiritual, irmão. Ou espiritual. Caim, ressentido, se revolta contra o irmão que conquistara o lugar desejado por ele. Olha para você ver que coisa, né? O capeta desejou o lugar de Deus, foi condenado. Caim desejou o lugar de Abel. Aí Deus sabe o que faz com ele, puniu também. Tá vendo? Então vamos lá. Deus olha a motivação e a atitude do ofertante. Olha para você ver que bacana. Quando Caim e Abel se posicionaram para oferecer os sacrifícios a Deus, eles estavam em condições de igualdade, de potencial rivalidade para buscarem o mesmo objetivo, a aprovação divina de suas ofertas. Quando um alcança e o outro não, fica evidente a rivalidade, né? As duas ofertas estão previstas na lei dos israelitas, né? Os primogênitos do rebanho e o melhor das primícias da terra, né? No entanto, Caim estava ciente de que não havia alcançado o favor de Deus e que seu irmão sim. O texto afirma que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus não estava atento para o valor do sacrifício, mas para a motivação e o coração dos ofertantes. Olha aí que bacana, hein? O que você estiver fazendo, tá lá. Deus é o único que consegue esquadrinhar todos os corações. Deus é o único que sabe o que tem dentro do meu coração e do seu coração. Então, nesse caso aí, Deus esquadrinhou o coração dos dois e viu que no coração de Abel tinha a real motivação para a oferta, mas no coração de Caim não tinha a real motivação da oferta. O Novo Testamento deixa também claro como Deus observa a fé e a atitude justa de Abel em contrapartida ao comportamento maligno de Caim. Ou seja, a inveja faz com que nós comecemos a nos comportar mal. A inveja faz com que a maldade invada o nosso coração e a partir daí tudo que você começa a planejar, tudo que você começa a ter estratégias, traçar estratégias, é para o mal,
tá certo? Para que você seja glorificado. Então tira isso da sua cabeça se você está. Ajuda outras pessoas que estão perto de você a tirar isso da cabeça, porque isso não ajuda absolutamente ninguém. Isso não ajuda absolutamente ninguém. Muito pelo contrário, isso só faz com que as pessoas sejam destruídas. Caim teve tempo de tratar o sentimento de inveja, olha só. Mas ele não tratou. A narrativa da rivalidade entre os irmãos Caim e Abel nos revela o princípio do homicídio no planeta, né? Ocorreu entre dois irmãos e foi motivado pela inveja e a competição egoísta. Demonstra ainda que Deus não interrompe o diálogo com Caim, né? Ele recorda da sua liberdade frente ao mal e ao bem. Olha para você ver, eu lembro que Deus falou com Caim, eu lembro assim, né? A gente lê na Bíblia que Deus falou com Caim assim, Caim, cuidado, o mal ronda o teu coração. Não deixa que o mal entre no seu coração. Ou seja, ele está falando assim, você tem o poder de escolher. Não escolha o mal, Caim. O mal está aí, pertinho de você, não escolha o mal. Da mesma forma que Deus falou com Caim, ele fala comigo e com você todos os dias, para que a gente não escolha o mal. Nós temos todos os dias a opção de escolher, e não sejamos aqueles que vamos nos comportar como Caim, que escolhamos o bem sempre. Amém? Então vamos lá. Aí, o homicídio poderia ter sido evitado se o primogênito, ciente do perigo da inveja que o assediava, se dedicasse a controlar seus sentimentos e emoções. Ou seja, toda vez que você está irado, toda vez que você está com inveja, orgulhoso, com vontade de fazer o mal está rondando no seu coração, opa, controle as suas emoções. Vai orar, irmão, vai orar, vai tomar um banho, vai fazer uma coisa que te agrade, vai fazer uma coisa que adore ao Senhor, vai fazer alguma coisa que eleve seu pensamento a Deus, para que o seu coração seja livre dessas emoções ruins, né, e pecaminosas, né? Antes de Caim assassinar Abel, Deus alerta a respeito da maldade que estava em seu coração. Ele teve a oportunidade de refletir a respeito do estado do seu coração e corrigir o seu comportamento. As perguntas que o Senhor dirigiu a Caim eram bem reflexivas. Por que te iraste? Ou seja, Caim tinha tempo para responder isso. Eu estou com raiva porque o Senhor está dando mais atenção para Abel, né? Aí Deus podia falar assim, não, filho, não. Eu vou te explicar. Porque Deus, ele é assim, ele nos ajuda, ele nos ensina as coisas. Se ele tivesse falado, se Caim tivesse falado com ele, certamente Deus iria te explicar. Aí Deus falou assim, por que te descaiu o semblante? É porque eu estou chateado, porque o senhor está dando muita atenção para a oferta de Abel e não quer dar atenção para a minha oferta. Não, Caim, deixa eu falar para o seu negócio aqui, Isso aqui que você trouxe são as primícias. Mas antes eu gostaria de te mostrar que é o seguinte, para mim não importa, não é a oferta, para mim importa é o que está no seu coração, cara. Começa a se livrar desse comportamento ruim que está aí dentro aí. Não fica triste por causa dessas coisas, não. Muda o seu coração, entra com coisas boas no seu coração, se alegre porque pelo menos você está aqui na minha presença, né? E aí Caim até agora nada. Olha só para você ver, se queremos tratar e extirpar, ou seja, eliminar da nossa alma a inveja e a maldade, não podemos ignorá-la. Ou seja, tem alguma pontinha de inveja aí no seu coração? Reconheça isso, irmão. Reconheça isso e acabe com isso. Você tem a oportunidade, a mesma oportunidade que Caim teve, porém Caim fez a má escolha. Você não. Você é do Senhor, o Senhor Jesus Cristo te ensina simplicidade, humildade. Então você ainda tem tempo de reconhecer essa inveja que toma conta do seu coração e sai fora desse negócio. Muda o seu coração para que as coisas boas que venham a acontecer com você e você possa ignorar essa inveja. Tiago adverte a respeito do engodo, né? Ou seja, do engano, da concupiscência como um processo que se forma no interior das pessoas, podendo ser interrompido se o cristão não se deixar levar pelos desejos e paixões. Infelizmente, Caim optou por dar vazão ao seu impulso invejoso e entrou para a história como um homem que cometeu o primeiro homicídio. Olha para você ver.
Se você se deixar levar por um impulso invejoso, irmão, nós estamos arriscando demais da conta. Porque a gente corre o risco de entrar com o mal para a nossa história. E não é isso que nós queremos. Eu tenho certeza que você quer uma boa história para com Deus, para com você e para com todos aqueles que olham para você, né? Então, a maldade de Caim fica evidente no fato de ele ter premeditado a morte do irmão, pois o seu coração já o havia assassinado. O exemplo de Caim é o retrato de muitos que, embora conheçam a Deus, até queiram servi-lo com suas ofertas, mas não permitem que Jesus transforme e arranque do coração a velha natureza. Ou seja, tem gente que, não, eu sou de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero servir a Deus, eu faço tudo o que é para Deus, mas eu sou melhor que Jesus Cristo, hein? Tem muita coisa aí que eu faço melhor que Jesus Cristo, hein? Eu sei não, hein? Por isso que a Bíblia falou que a gente ia fazer muito e muito mais do que Jesus Cristo. Eu faço muito mais que Jesus Cristo, está vendo? Olha a arrogância e a soberba tomando conta do coração. Se por acaso o irmão pensa dessa forma, reconheça isso, irmão. Você tem tempo antes que o mal faça parte da sua história. Reconheça isso. Amém? Conclusão. Na lição de hoje, aprendemos que o orgulho precede a ruína e afasta o crente da presença de Deus. Alimentar sentimentos destrutivos e invejosos resulta na morte espiritual do cristão. Peça a Deus que Ele conceda a você um coração puro, humilde e quebrantado. É isso, irmão. É isso. Não sejamos iguais a Caim. Não fiquemos olhando e deixando com que o mal invada o coração da gente. Não fiquemos traçando planos para que a gente venha fazer coisas ruins na vida de outras pessoas. Vamos desejar sempre o bem para as outras pessoas, porque isso é semente. Se você desejar o bem, você receberá o bem. Antes, é melhor dar do que receber. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa, clareando nos nossos corações, ó Deus, a diferença do pecado de Satanás e do nosso pecado original. Mas, ó Deus, acima de todas as coisas, eu quero dizer ao Senhor que, como consequência daquele pecado original, muitos dos nossos corações também se enchem de inveja, de soberba, de orgulho. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor é contra o orgulho, e nós sabemos que o Senhor odeia a soberba e a inveja, nós sabemos que o Senhor ama aqueles que são humildes de coração. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos dê, Senhor Deus, humildade no nosso coração, para que nós consigamos fazer todas as coisas que são do Senhor. E tudo aquilo que nós fizermos, Senhor Deus, não seja para a nossa glória, mas que seja para a glória do Senhor, porque nós temos a plena certeza que é o Senhor que habita em nós, é o Senhor que comanda o nosso coração. E aí, como o Senhor comanda o nosso coração, maldade aqui não entra, Senhor Deus, mas também toda a glória e toda a honra é dada para o Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor permaneça nos nossos corações e faça com que nós consigamos sempre fazer tudo para a Tua honra e a Tua glória. Elimina de nós, Senhor Deus, todo desejo de honra, de poder, de glória, de vantagem em relação aos outros. Não, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é simplesmente andar nos Teus caminhos e que o Senhor possa nos usar para que o Teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas. Seja o Senhor da nossa quarta-feira, seja o Senhor do nosso resto da semana, e é o que nós te pedimos, agradecidos no Senhor desde já, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, que Deus continue abençoando você. Olha só, vamos pensar um pouquinho. Vou falar com vocês aqui. Nós estávamos pensando em voltar a fazer o nosso culto no dia 6 de dezembro. Mas se você reparar, os números da pandemia estão crescendo de novo. Países aí fora já estão começando a fechar fronteiras novamente. Então, fique alerta, vamos orar, vamos orar. Eu peço que você nos ajude em oração. Nós estamos orando, eu estou fazendo até jejum, irmão, para a gente poder ver se a gente consegue voltar realmente. Mas vamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. E se Ele falar que é para a gente não voltar, aí a gente vai obedecer à voz do Senhor. Amém? Mas é melhor do que a gente arriscar. Tá bom?
Deus abençoe cada um de vocês. Nós ainda vamos passar esse caso para vocês, se vamos voltar ou não. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver como é que vão se comportar os números agora, porque senão a gente vai na contramão daquilo que tudo que está acontecendo. Todo mundo fechando novamente e nós abrindo as portas. Olha que coisa, né? Então nós vamos usar a sabedoria dada por Deus e vamos fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. Fiquem com Deus, fiquem em paz e que o Senhor abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.